Vendeu na hora que pode perder. É, isso aí. Estratégia. Foi calculado. Foi calculado. Primeiro vai até ponta, sei lá. O primeiro vai até ponta. Ia dar ponta para ele. Eu não sou agora, ele é todo. Pois é, agora é, cara. Tudo pronto. Tudo pronto, né? Então vamos começar aí? Então hoje a gente tem o nosso quarto encontro, a nossa quarta jornada, né? A estrutura tem sido sempre essa, alguma apresentação e depois um debate, né? Então hoje a gente deixou a quarta jornada das teorias de Gage, os estados topológicos da matéria. Então hoje a gente está dividido mais ou menos assim, tem uma hora, meia hora, 40 minutos, como ele quiser, para fazer a apresentação geral da discussão dos termos de Majorana e matéria condensada. Depois o Crespo vai falar um pouco sobre o efeito Hall-quântico de spin, o Eduardo Rodrigues vai falar um pouco sobre Chern-Simons em 5 dimensões e a visão, né, da aplicação para supercondutores topológicos, segundo os trabalhos mais recentes aí. Então a estrutura tem sido sempre essa, o mais informal possível, né? Os outros encontros foram marcados pela total informalidade, quer dizer, as pessoas apresentam as ideias que têm, até 5h30 e depois 5h30, 6h30 a gente faz um debate, roda, cada um dá uma opinião, ou perguntas, ou comentários, ou ideias, né? Das outras vezes a gente conseguiu levantar algumas questões interessantes que podem ser assuntos para encaminhamento futuro de pesquisa. A ideia é justamente fazer uma coisa bem informal. Então tá, Humberto Beijo Vitória, obrigado aí pela tua viagem, para vir só para esse evento aqui, tá, Humberto? A palavra é tua agora pelos próximos minutos também. Tá legal, obrigado, Léo. 40 minutos tá no máximo, né? Vamos sim, tá legal. É para deixar bastante tempo para o debate. Tá bom. Então, mudando o histórico do seminário, né? Quando o Léo conversou comigo, uns 3, 4 meses atrás, né? Ele queria que eu me concentrasse no tema, né? De férmion, de Majorana e matéria condensada. Bom, eu estava observando na literatura que estava saindo muito vórtices e férmion de Majorana. Aí eu acabei mudando um pouco o enfoque, porque eu percebi que os férmions, na verdade, os férmions de Majorana, eles são a ponta de um iceberg, né? Que está sendo descoberto na matéria condensada, chamado de isolante topológico. E aí eu vasculhei a literatura aí e cheguei num review que eu achei que aqui, me senti confortável nele, que é um review bem simples, fundador da área, né? E aí eu vou me basear todo o seminário, vai ser em cima desse review, né, do Kane, e dando um históricozinho dessa área de isolante topológico, chegando no pé de Majorana, tá? Eu vou usar até coisas que eu dou nos meus cursos lá, para a gente entender em que contexto que aparece o termo de Majorana, tá? Então, qualquer coisa, gente, só perguntar aí, né? Bom, está aqui o título, o nome. E a ideia do isolante topológico surgiu desse pesquisador aqui, né? Kane, né? Médio, né? Eles começaram a divulgar a proposta, né? De isolante topológico. Em 2006, 2007 começaram a descobrir, né? Os materiais que tinham essa propriedade, que a gente vai tentar chegar, né? De maneira quase que intuitiva, né? Porque eu não vou ser muito preciso, que é um assunto novo para mim também. E aí, 2007, 2009, eles têm a primeira descoberta de um 3D, né? Que os primeiros foram descobertos em 2 dimensões. E aí a área ganhou um impacto diferente, né? Por possíveis aplicações que poderiam ter, né? Esses isolantes topológicos. E até agora é uma área quente, né? De interface, de teoria, de matéria condensada e aplicações. Certo? Basicamente esse histórico. Isso aqui são colagens que eu faço Isso aqui não é nada original, sabe? Eu pego colagem que eu vejo das coisas da internet, então eu tirei isso aqui, essa parte, por exemplo, do seminário, do pós-doc lá no assim, para acertar a literatura, eu estava enganado no sentido, eu pensei que fosse o Ki e o Zhang que tivessem lançado a ideia, mas você diz que o paper original veio do Kane. Veio do Kane. O Ki e o Zhang, eles deram digamos, uma roupagem de teoria de campo para área, né? Classificações, né? Teorias no nós para
para classificar esses isolantes, né? Mas quem lançou a ideia primeiro foi o Keynes, né? Esses dois. E eles têm um review muito bom. Eu vou passar. Esse é o objetivo da minha palestra, explicar o que é o modelo topológico, não chegar no final de manhã. Então, olha, o review é esse aqui, ó. É 2010, né? E aí ele coloca como se fosse um colóquio que ele estivesse dando, né? Falando sobre isolante topológico, né? E qual é a ideia? A gente vai passo a passo, né? De maneira bem simples, revendo o conceito, né? De matéria condensada, tentar chegar, né? Ao que seria isolante topológico. E qualquer dúvida, né? É só brecar que a gente retorna. Vamos ver. Só minimiza aquele negócio do. Olha só, vamos então só começar com o conceito, né? O que seria, por exemplo, o primeiro conceito que a gente tem de condução, né? De elétrons e metais. Se a gente pegar o primeiro conceito que surge, né? Um metal que é transportado um elétron que é transportado no metal. O primeiro modelo que surge para a gente explicar isso é você pegar uma função de onda, né? Estabelecer condições periódicas. E aí você quer o que? A onda se propagando nesse metal, ela vai estar em condições periódicas, vai ter modos quantizados, né? Então você coloca um elétron numa caixa, certo? E aí você, esse modo quantizado, vamos te dar um espaço de Fourier, né? Vamos te dar a possibilidade de ocupar, né? Nessa caixa, que sabe pelo princípio de Coulomb e Pauli, né? Você vai ter volumes, né? Unitários de acesso para popular, né? Todo esse espaço de Fourier aqui, né? E aí, o que a gente vai chegar à noção de que? Se eu tentar a temperatura zero e empilhar todos esses termos, né, no mínimo de energia, eu vou chegar ao quê? Numa superfície, numa esfera, que a gente chama de esfera de Fermi, né? E a gente sabe que se eu chegar e colocar uma DDP nesse metal, os ferros que vão participar do processo de transporte vão ser explanados na superfície de ferro, né? Por quê? Porque pelo princípio de Pauli você não vai conseguir acessar os ferros que estão mais internos, certo? Então quem participaria do processo seria os ferros que estão na superfície de ferro. Tranquilo aí, gente? E aí você tem um raiozinho, né? E você faz os cálculos de transporte eletrônico, né? Baseados em citações em torno da superfície de ferro. Bom, aí a gente chega na noção de resistência elétrica, né? Com aquele velho método semiclássico de análise, né? do elétrico como se fosse uma bolinha, né? E ele vai percorrendo a rede, batendo os defeitos da rede, e a rede pode ser feita com um sistema desses preguinhos. Cada choque você oscila, né? Esses centros espalhadores, e aí você consegue, digamos que, balançar a rede, e essa rede aumenta a temperatura, e você tem o efeito Joule, né, do elétron passando por uma corrente, e ele chacoalhando toda a rede, né, cristalina, né, no material metálico, e você tendo o efeito de aquecimento, né? Por que eu falo isso? Porque a gente vai, baseado nesse modelo de transporte, né, chegar na noção de construção de uma teoria de bandos, né? O que seria uma teoria de bandos? Se você fizer um arranjo dos átomos em sistema cristalinos, a superposição, né, da descrição ondulatória dos elétrons vai gerar o quê? Essa superposição vai gerar bandas, certo? E nessas bandas, na última banda, né, você supõe que os elétrons vão ser transportados ali, né, e sofrer o processo de espalhamento e aquecimento que eu falei para vocês. Então, se a gente partir da descrição do transporte eletrônico só baseado na energia cinética, né, a gente vai para o espaço de Fourier, e esse espaço de Fourier, pela superposição, né, da onda eletrônica, né, quando você localiza o elétron na rede cristalina, você tem as bandas, né, e a formação de bandas. E aí você chega à noção do isolante, certo? Então o que seria o isolante? O isolante comum seria um material, a formação de banda, tem uma banda que é totalmente ocupada, né, que chama de banda de valência, e a banda de condução, certo? E o isolante seria quando a banda de condução não tem ninguém, né, populando ela, né?
Então não tem o que transportar, certo? Agora, você pode criar um outro tipo de isolante, né? Se você pegar um sistema bidimensional, por exemplo, colocar o gás elétrico em 2 dimensões, você tem uma maneira de armadilhar o elétrico que é colocar no campo magnético intenso. Se você fizer isso, você vai perceber que isso é uma maneira de você gerar artificialmente bandas também, certo? Porque você cria, quando você armadilha, o elétron já não tem mais liberdade de transporte, ele fica preso, né? E os níveis de ocupação vão ser dados pelo cara que pesquisou isso pelo Landau, né? Os níveis de Landau, ele vai ser armadilhado. E nisso você cria uma distância entre bandas, né? Da ordem de menor cortado ômega C, certo? Eu tenho um pensamento assim, você vai pensar em termos de futebol. Por isso, quando a gente pega o futebol, a gente fala em conjunto. Eu queria fazer o seguinte, como que você parte do elétrico sozinho, e formando esses conjuntos ali, e como é que você transfigura essa situação eletromagnética? Como é que você fica essas bandas, está entendendo? Enquanto está no futebol, você está em conjunto, jogando. Então, ele tem um tipo de energia para toda aquele conjunto. Quando você está com um cara controlando a bola sozinho, está uma outra energia. Eu queria que você me fizesse entender como é que você faz essa. Eu estou com um elétron sozinho e agora esses elétrons associados a esses tipos de energia, né? Pois é, qual é a ideia? Você pega um elétron e diz o seguinte: bom, você vai pegar esse elétron e localizar agora ele tentar localizar ele no metal, né? No material tem uma estrutura cristalina, tem uma estrutura periódica, né? Se você colocar o elétronzinho lá, a primeira noção mais ingênua, você vai descrever com um pacotinho de onda lá, né? Quando você preenche coloca esse ferro, né, o elétron no meio material, a superposição das ondinhas que descreve cada elétron, o gás todo, que vai se espalhar no seu sistema, no caso se for bidimensional na superfície, vai gerar o quê? Vai gerar uma superposição é como se fosse aqui, ó, o elétron, se o elétron está preso no núcleo, o que ele vai ter? Ele vai ter possibilidade de preenchimento, né, de morar aqui, né? Vou morar aqui. Agora, se você colocar um outro núcleo aqui, a superposição, eu estou dizendo o seguinte, a superposição de espaço para ele morar vai me gerar o quê? Vai me gerar uma estrutura desse tipo, essa estrutura vai se colapsar. Eu chamo isso aqui, claro, aí, modos coletivos, isso aqui é uma maneira de você ver o sistema de muitos corpos gerando um novo comportamento, né? E aqui são bandas, né? A ideia é essa. Certo? Isso seria desse isolante aqui, certo? Então se eu colocar o elétron, você vai ver como é que fica a propriedade física dele no meio material, no caso do metal, eu vou cair o quê? Olha só, eu vou cair nessa descrição aqui, né? Eu tenho elétrons que eles podem, se eu essa banda estiver bem preenchida, completamente preenchida, e essa estiver vazia, né? Não tiver ninguém, né? Não tiver só todos os elétrons aqui, se você aplicar uma DDP, nada passa, né? Certo? Porque não tem nenhum elétron aqui para ser excitado, né? Então o que acontece? Você cai numa situação desse tipo, né? Que os elétrons não têm transporte eletrônico. Uma maneira de critórica de fazer isso, né? É botar o elétron armadilhado aqui, né? Sem poder sair dos núcleos atômicos, certo? Então isso caracteriza um isolante. Ele é isolante com o conjunto. É o conjunto que cria o isolante. É o conjunto que cria o isolante. Um núcleo não poderia ter essa propriedade. Quando você coloca ele numa rede cristalina, aí você tem a propriedade coletiva, certo? Isso é fruto, a banda é fruto de uma propriedade coletiva, certo? Qual seria outra maneira de criar uma estrutura parecida? Se eu pegar o elétron no metal mesmo, livre, agora ele pode passear, se eu armadilhar ele pelo campo magnético, eu vou gerar níveis de Landau, né? Níveis quantizados de Landau, e aí eu tenho a mesma situação, quase a mesma situação, que são os elétrons armadilhados, só com uma pequena diferença. E na borda, vai acontecer o seguinte efeito, né? Bom, eu vou dizer para vocês que eu tenho um elétron aqui, né?
e vou colocar aqui nesse determinado volume, melhor pensar numa superfície, né? Um plano aqui, né? Bom, quando eu colocar esse elétron no plano e armadilhar, eu vou criar esferas mínimas, né? De ocupação. O mínimo de energia qual seria? Todo mundo morando no nível mais fundamental. Quando você fizer isso, o que você vai ter? Você vai criar uma espécie de nível de ocupação, né? De tal forma que quando você chegar na borda, quando você quiser ocupar as bordas, o que vai acontecer? Você vai ter esferas aqui cortadas, né? Certo? Porque a ocupação vai ser tão grande que só vai ter elétrons morando aqui, né? E a gente sabe, se o elétron está girando nesse sentido, eu espero que aconteça na borda o seguinte fenômeno, né? Como aqui não consegue se fechar, o elétron vai querer circular, não consegue fechar, ele vai circular e vai embora. Não consegue fechar, ele circula, quer dizer, como ele não vai, como ele não tem como se movimentar aqui, ele vai flipando até sair do outro lado, né? Até aparecer uma corrente de borda do outro lado. Então a diferença de um isolante desse tipo, um isolante que parece um efeito Raukot, é que tem um modo de edge modes que eles chamam, né? São modos que tem uma propagação. Se você pegar a propagação e colocar a energia de ferro em função de K, né? Você vai ver que esses modos têm, eles seguem uma descrição relativística, né? Você tem uma equação do tipo de Dirac sem massa, né? Onde esses fenômenos são transladados. Certo? A gente outra proposta é mostrar que esses conjuntos, no modelo, não aleatoriamente, existe um modelo que pode ser levado o caso A, o caso B, o caso B. No fundo é isso. Quando você tentar criar axialmente essa grande energia, armadilhando o elétron, você não vai conseguir prender todo mundo. Por quê? Porque a borda vai escapar, pela borda vai escapar o elétron. Certo? E por que isso chama de. Bom, por que isso chama de característica topológica? Porque o campo magnético está para cá. Se eu colocar uma impureza aqui para tentar barrar esse material, o elétron ser localizado, eu não vou conseguir. Porque ele tem uma proteção topológica. Certo? Ele do campo magnético. Então ele fica, eu não consigo, por mais que eu coloque impurezas aqui, eu não consigo localizar esse elétron de borda. Então eles estão protegidos topologicamente. Né? E aí o que você consegue então medir, na verdade, é separar o efeito dos elétrons de borda. Isso vai ser. Talvez uma coisa só. Qual é a justificativa para o que está por trás dessa relação de dispersão ser linearizada, ser linear, que a gente pode simular uma equação de Dirac em duas dimensões? Esse é um hiperno planar, é alguma coisa ligada ao fato do elétron ser planar, ou isso pode acontecer num condutor volumétrico? Não, eu acho que é planar. Eu acho que a consequência é de 2D, ser linear. Eu acho que é a questão planar. E no caso a velocidade limite seria a velocidade Fermi, né? Então você supõe que esses elétrons, pela questão da dimensionalidade, vai ter essa relação de dispersão e você vai ter. Quem faz o papel do C é a velocidade Fermi, constante que faz o papel. Quer dizer, a relação de dispersão é com uma velocidade constante V de Fermi e não C, né? Isso. Não é relativística. Não é relativística. E essa velocidade Fermi é na faixa de C sobre 100, é a velocidade típica de supercondutores, C sobre 200? Eu acho que é dessa ordem. Eu acho que não é tão baixa não, mas é dessa ordem. Acho que é não, mas acho que 1 sobre 100 é uma boa ordem. É nessa faixa, supercondutor é C sobre 200. É isso aí. Seria dessa faixa mesmo. Tá certo. Entendido aí, gente? Então a gente vai passar aqui. Então, justamente eu nem me lembrei que tinha essa. Que eu estou descrevendo aqui, ele descreve aqui, né? O elétron planar, então você tem. Se você colocar no isolante, tentar colocar bom, se você tentasse colocar um isolante aqui, né? E um metal aqui, tentando armadilhar ele, poderia ser vácuo ou pode ser um outro isolante, né? No caso, você
você vai ter um flip, né? Esse isolante, ele cumpre o papel do vácuo, né? E na fronteira eu vejo que tem um comportamento não trivial, que é esses edge mode, né, se propagando, certo? Se a gente analisar pelo diagrama da energia, né, dos elétrons, né, em função do momento, que chama das zonas de brilho LAN, ele analisa a primeira zona de brilho LAN, ele vai ver que se eu tiver nesse isolante, eu vou ter o quê? A banda de valência que eu falei para vocês, né, que deve estar preenchida, e a banda de condução que deve estar vazia. Qual é o efeito que esse edge modes faz? Ele liga a banda de valência com a banda de condução, por um fenômeno que é ligando o campo magnético. Então, olha, a ideia de isolamento topológico se aproxima muito disso, é quase isso. É você pegar algum sistema físico que você veja que ele teria propriedade de isolante, mas pela borda ou pela superfície, ele apresenta um comportamento não trivial. Certo? Então, ele é condutor na borda, mas ele é isolante no corpo do material. Tá? E aí, o campo, você mostra, tem alguma relação que mostra que o campo magnético ele faz aquele gap entre a banda de valência e a banda de condução com reserva? Tem expressão para aquele campo? Quer dizer, isso depende do campo magnético, né? Depende do campo magnético. Não depende da intensidade, depende da qualidade. Se ele puder armadilhar, ele vai ocasionar isso. O que isso significa fisicamente, do ponto de vista que eu enxergo, é o seguinte, ó, isso significa que um isolante topológico não escapa. Eu estou conseguindo preencher essa banda aqui, ó, jogando de um artifício, né? Pela borda, eu estou migrando o elétron daqui para cá. Entendi. E aí aparece esse transporte. Mas não é condutor assim, no sentido tradicional da palavra, né? Não é condutor. Ele é através de um processo defeito topológico gerando, no campo magnético intenso triangular, eu estou arranjando um jeito de popular a minha banda de condução. Por isso que o nome vem daí, o isolante topológico, né? Mas ainda não é isso. Por quê? Porque a gente sabe que o sistema magnético, quando penetra no meio de materiais, ele quebra a inversão temporal. O isolante topológico, a proposta veio do fato de não quebrar a inversão temporal. Eu sei que você pode imaginar assim, bom, por que ele quebra a inversão temporal? Porque pega a força de Lorentz, né? Se você está armadilhando o elétron para cá, voltando no tempo seria o quê? Seria o elétron ser armadilhado no sentido contrário de rotação, certo? Isso é análogo à inversão temporal, certo? Então, se você faz isso aqui, né? Se o campo magnético está fazendo aqui, então o elétron está rolando para cá. Se eu inverter, seria o quê? O elétron jogando do outro lado, o campo magnético teria que ser invertido para obedecer a simetria de inversão temporal. Certo? Como isso não ocorre, quebrou a simetria de inversão temporal. Isso é fundamental para a isolamento topológico. Tem que obedecer a simetria temporal. Como é que eu faço de um sistema de efeito Hall quântico respeitar a simetria temporal? Como é que eu poderia fazer? É assim, se eu coloco um campo magnético furando para cá e outro campo magnético furando para cá, o que acontece? Eu vou ter uma igual população de elétrons armadilhando para um lado e para o outro. Então, se eu inverter o tempo, o sistema vai cair no mesmo cenário. Certo? Se eu tivesse dois campos magnéticos furando no material, um para cá e para cá, eu mantenho a inversão temporal. Está claro? Isso é fundamental. Porque aí, se eu faço isso que acontece com as órbitas aqui, né, de preenchimento, de ligação do material aqui, se eu faço dois campos magnéticos, eu duplicaria essas linhas. Certo? Então, qual o mecanismo que a natureza fez para preservar a inversão temporal? É levar em conta o spin. Se eu levo em conta o spin, o que acontece? Se agora eu tenho aqui a banda sendo preenchida, mas eu tenho aqui o spin para cima e para baixo, né, de preenchimento das bandas, eu vou simular esse comportamento do campo magnético para um lado e para o outro. Certo? Com isso eu ganho, eu recupero a simetria de inversão temporal. Então, qual seria a receita? A receita é, no sistema de efeito Hall quântico, eu duplicaria as linhas que ligam a banda de condução com a banda de valência.
certo? E aí eu preservaria a inversão temporal. Tá claro, gente? Essa ideia é chave para entender. Né? Aí eu consigo entender o que é o isolamento topológico. Né? Porque se ele preserva a inversão temporal, bom, aí é uma coisa que a gente quer até ver com mais cuidado. Por que isso é importante? Porque os modos Fermi com energia de Fermi, eles podem se manipular, eles carregam um ambiente natural para que eles viverem. Se você não tiver isso, essa inversão temporal, você não consegue colocar os ferros na energia de ferro, no mínimo de energia, né? Seria energia de ferro. Isso é fundamental para a gente entender o ferro de Majorana. Então, vamos ver aqui. Bom, Roberto, é chave essa questão. Você precisa de materiais, né, que preservem a inversão temporal. É isso aí que vai garantir para você a existência desse ferro. Você não pode quebrar a inversão temporal. Não pode quebrar a inversão temporal, não. Então, e aí eu, novamente, diz, olha, quando o spin aparece no material, ele vai trazer um transporte para lá e para cá no edge, né? Significa você preencher por 2, né? Então você preenche os modos com aqueles modos parecidos ao cone de Dirac, né? Certo, gente? Agora, você está fazendo um tratamento, os férmions estão em 2 dimensões. É isso? Quer dizer, você faz um tratamento de equação de Dirac em 2 dimensões. É isso? Que é tipo Dirac. Isso, na verdade, é uma relação de dispersão linear, né? Certo. Mas é uma equação de Dirac com C igual a V férmio, né? Sim. Você está dizendo. Então, se você está em 2 dimensões, o teu férmio é bidimensional. Agora, o teu férmio tem 2 componentes. Está falando realmente de férmio de 2 componentes. Agora, se esses elétrons que são condutores nas cordas, esses modos de excitação fermiônica condutores, eles são, quer dizer, eles têm uma condução ao longo de uma direção, de uma dimensão. Então, esses férmions, na verdade, são férmions unidimensionais. O férmio de Majorana que está aparecendo para vocês é um férmio de Majorana que se propaga só numa direção, ou você tem férmio de Majorana como se fossem 2 gravidades. Né? 2 gravidades, não férmio de Majorana com 2 gravidades. 2 gravidades, isso. Então, mas ele tem para efeito de massa efetiva, ele tem uma massa efetiva, mas a relação de dispersão dele é linear. Exatamente, a relação dele é linear, mas a massa efetiva não se manifesta ali, né? No fenômeno de roda, a massa efetiva é 0. Agora, para ser o férmio de Majorana, não basta ter carga 0. Ele tem que ter carga 0 e ser autoconjugado de carga, né? Quer dizer, o que garante aí que você está falando de férmio? Quer dizer, o que esse objeto não tem férmio? Tem alguma coisa da partícula do buraco, se encontrar, é porque tem carga 0. O elétron é carregado. E o férmio de Majorana é neutro. Então, o que faz esse férmio ficar neutro? A gente vai chegar nisso aí. Porque eu vou falar disso quando eu vou explicar o supercondutor, né? E aí eu vou para o modelo pro formalismo de Nambu, aí eu explico exatamente isso. Bom, aí ele diz o seguinte, que você tem propriedade de topologia aqui que você pode, por exemplo, em sistemas que acontecem essa tipo de inversão preserva a simetria temporal, você pode fazer transformações adiabáticas, se você quiser estudar o espaço do buscar, eles desenvolveram uma série de técnicas, você pode suprimir isso aqui para análise de transporte, que quem aparece desse tipo aqui, né, do espaço do buscar, tem esse tipo de configuração, pode sumir do processo. Mas quem aparece ligando alguma banda com outra banda aqui, sempre ficam, né? Sempre são preservados. Isso é um detalhe da literatura que vocês vão sempre encontrar. Bom, agora a gente vai entrar na questão do OL, né? Como é que aparece o modo de Majorana, né? E a propriedade de partícula buraco. Então, vamos para a condutividade, a gente vai dar rapidamente passar, né? Foi em 1913, né? Tem um sistema, né, de um mercúrio, uma cápsula de mercúrio sendo banhada de hélio, né? Descobriu essa condutividade, com a propriedade da resistência nula. Vamos passar rápido aqui. Bom, a propriedade de expulsão do campo magnético, eu não vou me ater, porque a gente tem coisa mais. E aí o efeito mais, né? Que é
geração de massa por fóton, né? No ambiente supercondutor. Bom, aí a teoria clássica de campos que explica isso, né? Criada aqui pelo Ginsburg, né? Que é o autor de Navier-Stokes, Rutherford, né? E aí vocês têm a discussão do campo. Isso aqui seria uma discussão de campo médio, né? Do que acontece no processo, né? Então você tem aqui a mecânica espontânea, aí você tem o valor esperado do vácuo aqui sendo zero, aqui diferente de zero, isso significa que o valor esperado do vácuo diferente de zero é proporcional ao número de pares de curva que aparece no material, certo? Então se a gente vai para explicar, visto do ponto de vista microscópico, o que deve estar acontecendo? A gente sabe descobrir que tem supercondutor tipo 1 que expulsa todo o campo e tem um supercondutor tipo 2 que ele consegue segurar a supercondutividade mesmo no campo dentro, no campo magnético dentro, criando rede de vórtice. E a rede de vórtice é essa aqui, certo? E aí, qual a teoria microscópica para explicar isso? É baseado no quê? No transporte do elétron no meio cristalino, né? Você pode pensar que a ligação de um elétron com o outro se dá via fônons, né? E como é que a gente percebe isso? Uma visão clássica para criar conforto na gente, né? A gente vê que dois elétrons no vazio se repelem. Como é que a gente pode unir material e se atrair? Você tem aquela discussão, né? Que o elétron passando no meio material vai pegar um material cristalino e causar uma deformação. E o outro elétron que está vindo aqui vai perceber, né? Que existe uma carga efetiva positiva aqui. E aí ele é atraído para essa região. Certo, gente? Existe uma comunicação via deformação na rede, né? Você quantiza essa deformação, chama de fono, né? Então via fono o elétron consegue se ligar ao outro. Certo? Então eu peguei esse livro aqui do aula lá no curso lá no Espírito Santo, né? E baseei nesses dois livros, né? E aí eu vou abrir umas continhas que eu faço no meu curso, a letra que vocês não reparem não, mas assim, qual é o material que a gente usa para esse álcool, ele vai dar a hamiltoniana que liga, que descreve essa ligação de elétron contra elétron. Ele coloca o operador número de elétrons, né, que basicamente vai ser a segunda quantização, né? Você pega o campo fermiônico, segundo quantiza ele, aí você faz a descrição, né? Que vai ser termocinética dada por CDHC, né? Vai ser o número de elétrons aqui, e aqui vai dar o termo de par, né? De interação de um par com o outro. Certo? E aí você vai, o Nambu, né? Ele tem uma aula muito legal, em 2008, que o João Nassino fez no Nobel, que ele conta a história, né? O João Nassino tinha acabado de chegar da Itália em Chicago e foi assistir o seminário do Schrieffer, né? E o Schrieffer apresentou a ideia do TBDCS. E o Nambu tem essa cara de colocar de maneira formal, precisa, né? Criando um formalismo, até hoje conhecido como formalismo de Nambu, para explicar como é que o sistema se condensa. Então ele pegou fenômenos bidimensionais, né? Viu a relação de dispersão aqui, né? E falou que a função de onda, né? Descreveria fenômenos que se atuariam no vácuo, que é o nosso vácuo é mínimo de energia de Fermi, né? Ele expandiu sua contribuição do Schrieffer, né? Estudante de doutorado dele, do Jardim, que ele expandiu aqui e viu que se ele representasse, né, a função de onda dessa forma, ele poderia descrever precisamente o que acontece dessa forma aqui, ou seja, possibilidade de criação do par, mas possibilidade de ausência do par, atuando no vácuo, né, me daria modos coletivos, né, de ligação desses elétrons aqui, né. Aí, olha, aquela criação, essa teoria é uma teoria de campo médio. Por quê? Por que a gente fala que é uma teoria de campo médio? Porque eu pego essa criação do par, né? Um elétron com spin para cá e outro elétron com spin para cá. Bom, esse par, né, eu posso dizer que ele vai ser um campo médio, mais o quê? Mais a flutuação em torno desse campo médio. Isso que está acontecendo. Eu somo e tiro, né? Isso aqui vai ser o campo médio, isso aqui vai ser a flutuação. Certo? Aí se eu substituir aquele termo lá, eu começo a trabalhar termos de interação dessa forma. E aí eu transformo tudo isso aqui para uma matrizinha
que o Nambu colocou dessa forma aqui, né? Bom, aí estuda, o livro lá estuda a possibilidade, né? Que isso aqui é um campo médio, né? E que, na verdade, você vai ter que fazer um valor esperado no vácuo desse par, e você representa assim, né? E aí, você vai na termo de interação e transforma aquele termo de interação dessa forma aqui, e aí você vai, para estudar os modos físicos, você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que separar o ferro bidimensional dessa forma aqui, né? O linha e coluna, e você vai diagonalizar essa matriz aqui. Então você vai ter que transformar isso aqui em uma matrizinha e diagonalizar ela. Aí eu faço isso nos meus cursos, eu faço passo a passo lá, que eu acho que aqui não está feito, mas eu transformei, com base naquela composição, olha, aquela matriz, eu coloquei os ferros aqui, né, os bidimensionais, e vou diagonalizar essa matriz. O livro do Altman diz para eu fazer esse procedimento. Se eu abrir esse procedimento, eu vou chegar, que a energia desses, quando eu diagonalizar, eu vou ter o quê? Diagonalizando a matriz, ela vai me dar os autovalores, né, dessa hamiltoniana, certo? Fazendo esse exercício que não é complicado, é bem simples, né? De diagonalizar esse sistema fermiônico. Aí é só fazer as contas, né? Com a diagonalização, que você vai chegar ao quê? Quando você diagonalizar, olha, eu vou fazer a rota. Bom, aqui tem um CCK, né? Então ele diz assim, olha, vá com alfa, de tal forma que tem uma transformação unitária, certo? E você vai impor, depois dessa transformação unitária, a matriz tem que ser diagonal. Se eu fizer isso, aí o que o sistema vai me cuspir, né? Opa. Vai me cuspir isso aqui, ó. Ó, eu vou ter o alfa e o alfa dado aqui, ó. E eu vou ter os outros valores da minha matriz, ó. Que vai ser dado desse lambda e esse lambda menos, que o valor dele é... Não pulou lá de cima. Lá de cima. Lambda. Isso. Vai ser, olha, aquele campo médio mais a flutuação de energia de ferro, né? Você vai ter. Então, vamos interpretar o que aconteceu. Quando eu diagonalizei essa matriz, olha, esses dois eletrozinhos, né? Que o K vai se ligar com o menos K. Essa foi a exposição da gente, para fazer o formato de Nambu e aí entender isso. Bom, quando o K se ligar ao menos K, vai aparecer um campo médio, certo? Por que ele vai aparecer aqui? Por essa resposta aqui, ó. A energia que eu obtenho vai ser a soma disso com isso aqui. Intuitivamente pode dizer assim, olha, vai aparecer um gap aqui, né? Uma espécie de separação e uma banda de condução aqui, vou ter uma estrutura de bandas aqui, certo? Dado por esse gap aqui, né? E vou ter mais energia que eu posso desenvolver a partir desse novo gap, certo? É isso que você está me dando, certo? Mas ele me dá um menos lambda também, né? Então o que ele está me dando? Ele está me dando o seguinte, ele está dizendo que eu tenho dois modos de colocar o meu ferro, com energia lambda, mas também com energia menos lambda. Está faltando aqui, ó, um buracozinho, né? Que deveria desenhar aqui. Você queria um par de elétrons e buracos. É isso que a minha matriz está me dando. Geralmente os livros de matéria condensada, eles não olham para isso, eles olham mais para a ligação desse par com esse. Mas eu posso também olhar a sua condutividade como criação de partícula buraco. E é isso que acontece também, né? Então, olha, para a gente o interessante é isso. Você tem ferros com possibilidade de ter partícula buraco. Agora, se eu criasse de alguma forma bom, o supercondutor me trouxesse uma espécie de simetria temporal, eu poderia ter ferros morando aqui, ó, no zero, né, da energia, certo? Bom, agora vamos para o Kane. Ele vai analisar a mesma coisa se você pegar o review dele, né? Ele chama aquele CDHC de CDHC, mas é a mesma coisa. Aí o que ele faz? Ele discute, ele vai chegar aqui no resultado, o lambda para NH0, né?
chegar naquele grupo vermelho, o resultado ele diz o seguinte, olha, ele fala assim, olha, lá aparece partícula e buraco também. Existe a seguinte simetria. Né? Se ele construir um espaço para o operador aqui, ele vai dizer que existe uma ligação, né? Entre os modos mais e os modos menos, certo? E a simetria dele aparece dessa forma aqui, né? De ligação aqui. E nota que isso é uma espécie de inversão temporal também que ele garante, certo? Então, olha, aí ele vê que o fermo que ele cria tem essa propriedade, né? Que o novo fermo, né? O DAGA dele se relaciona dessa forma com o buraco, se relaciona dessa forma com o operador de partícula. A criação de buraco se relaciona com a criação de partícula. Dessa forma. Certo? E aí ele diz que isso é uma espécie também de inversão temporal que o sistema sofre, né? Isso eu queria saber, então, qual que é a distinção por favor, né? Então, porque o fato de ser anti-unitária identifica um pouco a reversão temporal, né? A reversão temporal tem que ser uma operação anti-unitária. Então, é nesse sentido que você leva o newtoniano em menos H. Então, é nesse sentido que ele identifica isso como uma operação de reversão temporal, né? Exato, exatamente. Então, mas ele se relaciona dessa forma. Agora, tem um supercondutor que soma esse sinal aqui. E aí ele diz, bom, aí sim isso é uma full representação da inversão temporal. Né? Aí ele vai falar disso mais tarde. Bom, aí ele vem quando o que ele vem falando, né? Coisa que a gente já até se repetiu um pouco aqui, das partículas buraco, né? E que se eu tivesse uma simetria, ele coloca, se eu tivesse uma possibilidade de ter uma simetria, essa simetria full, né? Você poderia. Então, acho que ele ainda não fala aqui. Deixa eu ver só adiantar um pouquinho. Tá? Ele diz o seguinte, acho que não está aqui nessa referência, mas ele diz o seguinte, existe um tipo de supercondutor de onda P que preserva a simetria temporal. Então ela joga a seguinte situação, de que onde aparece a energia zero, né? Energia igual a zero, que na verdade seria o equivalente a dizer que o elétron está na energia de Fermi, né? A energia do elétron está na energia de Fermi, né? Seria o modo zero, né? Esse partícula e buraco, eles conviveriam nesse supercondutor de onda P, a partícula e buraco conviveriam aqui, ó. Esse onda P significa que o elétron e par de elétrons se formam com ambos os pinhados, aí você pode formar 0 e 1, você vai onda P é no sentido que se você pegar um elétron e o outro elétron, isso é onda S, né? Onda S, Então a onda P significa que você consegue formar um par condensado com os spins alinhados. Exatamente. A P é meio da 0 e 1, então a onda P é o setor de spin, no momento de spin. É uma possibilidade, né? Tem outra também que é onda D. Mas essa é uma possibilidade, é P, e tem outra onda também que é a onda D, mas também com spin tripleto. Mas o que domina o supercondutor? É a onda S ou a onda P? É mais dominante a onda S? Onda S nos de mínima, nos baixa temperatura, onda P e D nos de alta temperatura. É mesmo, de alta temperatura é P e D. É P. Então, os ferros de Marana mostram justamente isso, possibilidade de eu ter ocupação de ferros na energia zero, no modo zero. Certo? Então ele coloca assim, se eu quiser construir um supercondutor unidimensional, por exemplo, né? Se eu colocasse, por exemplo, só analisasse um supercondutor só de uma dimensão, nos extremos, na borda dele, né? A gente espera o quê? Que o sistema da matéria condensada. Vamos, só para não ficar muito até, imaginar assim, um sistema assim, um supercondutor, ele é volumétrico, mas ele, quando ele chega aqui, eu ligo ele com um metal, por exemplo, certo? Aqui vai ser supercondutor, né? E aqui vai ser metal. O que vai acontecer? Bom, o delta aqui, a gente sabe que aqui eu teria uma estrutura assim de energia de Fermi aqui está aqui, né? E
aí eu teria o que? Teria um gap, que é dado pelo delta aqui, né? E todos os ferros morariam o quê? Morariam aqui um delta acima da energia de ferro. Aqui, como ele é metal, aqui só tem energia de ferro. Certo? Ele continuaria com energia de ferro aqui, e o delta aqui seria zero. Ele disse que nessa configuração, se tiver outro metal aqui, os ferros morando, eles moram na fronteira. Por quê? Porque então, se você for estudar a configuração de delta, ele vai ser assim, vai ser um negócio que ele vem aqui, né? E aí, para ir para o zero, ele tem que começar a cair. De alguma forma ele cai. E nessa região aqui, ó, na queda dele, é que vem um ferro morando, de modo zero, né? Sempre na borda. Certo? Tranquilo aí, gente? Bom, aí, olha, se a gente vai para o vórtice o que é? É um furacãozinho, né? O campo magnético penetra. Então, onde o campo magnético penetra, o delta é zero. Então, se você pega e translada isso aqui, ó, agora ao invés de ser um supercondutor assim, né? Você vai ter uma coisa desse tipo aqui, né? Se você tem um supercondutor full, né? Agora vamos só mudar um pouco aqui. Eu tenho supercondutor e aqui eu tenho metal aqui. Mas o metal, se o campo magnético penetra no supercondutor, o que acontece? Você cria um circuito de vórtice aqui, né? Então aqui a supercondutividade é destruída, o delta também é destruído, igual a zero. E aqui é diferente de zero, né? Então você imagina, você fica assim uma espécie de furacão, né? Tem uma tempestade rolando aqui do outro lado, mas no meio do furacão não tem nada, né? Então você tem campo magnético entrando aqui e o delta é igual a zero. Então, da mesma forma como na fronteira tinha o modo zero, na fronteira do vórtice vai aparecer também o modo zero, onde vai aparecer justamente a possibilidade do modo zero. Eu apaguei já, né? Eu tinha falado assim, né? Aqui é energia de ferro, aqui vai ser energia de ferro, né? E você tem o delta, vai ser esse comportamento aqui, né? Vai para zero. Nessa região vai morar um ferro. Então na borda do vórtice é que vai morar, ó, e essa figura está dizendo, na borda do vórtice vai morar um ferro normal. Certo? Seria o quê? Módulos 10 fermiônicos. Por que isso é importante? Bom, se a gente acreditou então que eu poderia criar um sistema estreitinho assim de supercondutor, né? Um filamento de supercondutor, na borda eu sei que quando ele for para zero eu tenho ferro melhorando, certo? Eu teria um modo zero, possibilidade, né, de ter ferro melhorando aqui e aqui. Por isso é uma maneira, né, de eu guardar, fazer um bitcoin, né? O bit que eles chamam, né? Guardar informação quântica e criar uma estatística. Dependendo do laço que eu fizer, eu crio uma estatística não abeliana, né? Para tentar descrever o que? Informação quântica. Então é isso que eles usam. Kitaev, um cara que na década passada, né? Ele desenvolveu uma literatura toda, a carreira dele fez isso, né? E explorou possibilidades de informação quântica em isolantes topológicos. Certo? Via ferro de Majorana. Certo? Aí a gente já vai para divagações, né? Que aparece na internet. Tudo isso agora. Mas do ponto de vista, a primeira detecção desses ferros de Majorana foi nos isolantes topológicos ou já nos supercondutores de tipo 2? Nos supercondutores tipo 2 eles diziam que não existia. Não aparece. Não, na verdade eles não tinham como afirmar isso. Por quê? Porque nos hoje não são. Eles descobriram agora, recentemente, coisa de 12, 13 anos, que existia supercondutores de onda P. Até quem desenvolveu foi um búlgaro, tinha um uso novo para fazer teoria para isso. Né? Ele não existia essa possibilidade de ter um modo zero. Ninguém tinha pensado nisso, né? Porque quando descobriram o supercondutor de onda P, né? Aí começou a ter indicativo que poderia existir esse modo zero. Eles nem achavam que poderia ter modo zero ferro de modo zero na supercondutividade. Por isso não linkava, né? Ficou muito tempo sem explorar essa possibilidade. Eles apareceram mesmo no supercondutor isolantes topológicos, aí que mediram pela primeira vez os ferros de Majorana. De ver as consequências do ferro Majorana, né? A pessoa diz, mas eu falei, não, você vê que existem as consequências do ferro Majorana que tem um modo zero, certo? Agora,
deteção direta dos ferros de Majorana, acho que ainda não conseguiram, não. Pelo que eu vi na literatura, ainda não conseguiram, não. Mas, como é que você vai explicar propriedades de materiais supercondutores e isolantes topológicos sem lançar mão dos ferros de Majorana? É complicado, certo? Então, eles acreditam firmemente que os ferros de Majorana se manifestam ali, aparecendo correntes onde não deveria aparecer, certo? E aí, olha, porque também é muito delicado você medir na borda, né? Qualquer coisa que você faça na borda, você também vai muito tênue, né? Imagina. Essas nanotécnicas talvez seja possível. Eu acho que certamente vão descobrir melhorando a detecção, né? Então, olha, só um resumo do que a gente falou é o seguinte, né? Supercondutor. Onde aparece ferro de Majorana? Supercondutor com dimensão, certo? Ele pode aparecer também em modo zero de vorticidade, né? Que seria isso aqui, e também você teria o quê? Um processo semelhante, dado por ferros em um ambiente supercondutor, certo? Você tem essa possibilidade que não aparecia antes no próprio supercondutor, certo? Migração, né? Desse tipo de processo, né? Supercondutor. Aí tem uns efeitos, assim, que esse eu não conheço, que você pega, na literatura para o seguinte, se você pegar nesse supercondutor 3D, quando descobriram, eles viram que a relação de dispersão, né? Ela ia ser volumétrica, né? Então seria uma coisa aqui, né? K sobre K seria uma espécie de... Você teria uma espécie de relação de cônica, né? Um processo, um seguinte processo, você tem possibilidade dos ferros se desenvolverem na borda, mais superfície de ferro, eu coloco aqui agora, superfície de ferro. Se eu fizer isso, eu vou fazer uma seção em que os ferros, de modo zero, eles podem morar aqui circulando. Eles moram circulando aqui, né? E isso é a possibilidade disso aqui. Na energia zero, ferro de Majorana circulando. Aí eles indagam, bom, será que se eu colocasse o campo magnético aqui não poderia ter esse tipo de efeito aqui? Então seria uma relação volumétrica, né? E isso eu acho que é o caminho para a detecção do ferro de Majorana, através desses fenômenos aí. Bom, aí tem configuração de monopolo magnético local, que eles tentam ver também, construir Majorana, certo? Bom, aqui é o resumo, né, do que a gente já falou. Eu acho que aí eu termino por aqui. Bom, e tem isso aqui, né? A possibilidade de você ter efeito térmico e elétrico sendo mediado por esses modos zeros aqui, facilitando, tornando mais viável a ideia de que você, através de efeitos térmicos, tirar energia elétrica. Então, a gente sabe que se você pegar um metal, né, e fizer um gradiente de temperatura, você vai dar uma mobilidade eletrônica. Isso gera uma DBT. Eles chamam isso de efeito Seebeck. E eles estão querendo justamente controlar esse efeito Seebeck para poder, através de gradiente de temperatura, tirar corrente elétrica. Certo? Eles também tentam usar de modo zero aí também. Certo? Acho que aí fico por aqui. Obrigado, Guilherme. Desculpa aí, se a gente fez correr um pouquinho, mas de qualquer maneira, depois a gente vai discutir, a gente pode esclarecer mais coisas. Tá? Mas a ideia que a gente tem usado aqui nesse seminário, justamente, né, não é nem tanto chegar a nenhuma resposta, é gerar assim, um pouco estímulo, né, para buscar novas questões de pesquisa. Né? Então, eu acho que o seminário é bom que ele deixou a gente super inquieto, assim, fica cheio de dúvida, mais dúvida, mas é isso que a gente queria, que você levantasse as dúvidas, ajudasse a gente a encontrar dúvidas. Tá? Obrigado. Depois a gente vai voltar para você na discussão. Aí, Fred, está pronto aí para enfrentar? Vou pedir um help para o Humberto ali para popular. Vamos lá. Pois não. Não, vai começar agora. A gente vai terminar 6 meses, a gente vai continuamente. Tá legal?
Obrigado, Beto. Bom, pessoal, boa tarde aí. Eu sou o Clésio Godinho, lá sou da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Eu pedi para dar uma... Trazer dúvida. Não trazer dúvida, porque eu também tenho algumas dúvidas sobre esse assunto, tá? É uma coisa que a gente está começando... Bom, para começar, deixa eu explicar aqui o título. Esse efeito Hall aqui com esses três pontinhos, né? Se você pegar na literatura, se você botar no Google, efeito Hall, vai vir coisa desde 1800 e do garoto, que é o efeito Hall tradicional, até... Tem alguns, inclusive, que eu não coloquei aqui, tá? E por conta disso eu pautei essa apresentação, que ela não vai ser muito longa, né? Eu nem preparei uma coisa muito longa para não ficar muito cansativo, não vai ter debate, mas falar um pouco do efeito Hall tradicional, que é aquele efeito Hall que a gente estuda em Física 4, quando está na graduação, tudo começou dali, tá? O efeito Hall quântico inteiro, o fracionário e o efeito Hall quântico de spin, tá? Que vamos dizer assim, para mim, para o Elton, a gente está começando a estudar um pouco isso, e é um assunto bastante interessante. Tá? Haveria ainda a possibilidade de falar do efeito Hall anômalo, que é um outro efeito Hall que surgiu há um tempinho atrás, e só para situar, esse aqui e o efeito Hall anômalo, eles ainda não têm uma descrição via teoria de campos tão boa quanto esses dois aqui. Tá? Todos esses dois, eles têm uma descrição muito boa no nível de mecânica quântica, que a gente aprende formalismo hamiltoniano, segunda quantização, tá? E esses dois aqui também têm uma descrição muito boa, um respaldo legal de teoria quântica de campos. Tá? Inclusive com extensão não comutativa, enfim, tá? Quantização BLS, quantização BLT, BFV, o que você quiser. Tá? Já tem muita coisa feita sobre isso. Tá? Agora, esses dois daqui, um eu não vou falar que é o anômalo e o efeito Hall spin, eles já, até onde eu tenho visto, eles estão com uma descrição mais restrita em nível de mecânica quântica mesmo. Tá? Bom, então só para situar as ideias, pode fechar isso aqui, né? Pode ser você com o papo. Não, só para avisar, né? Tempo de ser. Bom, só para situar, né, dar assim, uma linha cronológica, tá? O efeito Hall, ele é um fenômeno de transporte, né? Ou seja, é um semicondutor, tá? Onde se colocou, onde o Hall basicamente ele colocou dois medidores, né? dois voltímetros, vamos colocar assim, né? Não voltímetros, um longitudinal e um transversal. Então, inicialmente ele tinha como medir a corrente, ele media a corrente elétrica aqui, media a tensão, beleza. Né? Aqui lateralmente nada acontecia. Quando ele coloca um campo magnético perpendicular à placa, né, ele começa a verificar que começa a surgir uma tensão lateral, né, essa tensão de Hall. Né. Quer dizer, basicamente isso aqui é uma coisa que a gente aprende na graduação, mas ele já é um fenômeno de transporte, já é uma coisa que já dá origem a uma ideia que, tomou um vulto grande, no sentido que a propagação do fenômeno em nível quântico, ela acabou sendo um marco para a própria mecânica quântica. Entendeu? A própria mecânica quântica, ela encontrou no efeito Hall um arcabouço de validade para muita coisa. Ok? Bom, aqui são dois esquemas, né? Dois esquemas que basicamente são
traduzidos pela força de Lorentz. E esses aqui são alguns parâmetros que a gente vê no livro, né? Associação do campo elétrico com a tensão e com a espessura de placa, corrente, velocidade de drift, né? Velocidade de deslocamento, né? E esse efeito basicamente, ele é de 1879. Tá? Se eu não me engano, eu posso estar equivocado, mas eu acho que o Hall ainda estava no doutorado. Ele estava fazendo isso e ele foi fazer uma verificação, ele era de Harvard, e ele foi fazer uma verificação, não sei se foi um acaso, mas enfim, ele era aluno até então. Bom, aí, esse aqui é o gráfico da tensão contra o campo magnético, que dá uma coisa proporcional à resistência. Quer dizer, linear, tá? Aquele iônico, né? Resistência até então, tudo bem. Bom, mas aí o que acontece? Passa o tempo, o efeito Hall está lá, chega essa década de 80, tá? Repara que esse efeito Hall que eu vou falar agora, curiosamente, é da década de 80. Tá? O von Klitzen, Dorda, Pepper, está aqui, 1980. Tá? A questão das datas é importante, porque eu mesmo não sabia que esse efeito Hall quântico de spin, o cara que idealizou, ele idealizou em 1971. Ele idealizou a teoria do efeito Hall quântico de spin em 1971. Tá? Bom, o von Klitzen, que é o cara que liderou o projeto, né? Me parece que só ele ganhou um Nobel. Acho que teatro, não sei, tá? Ele ganhou o Nobel em 85 por conta disso, tá? O que ele faz efetivamente? Tá? É um trabalho experimental. Ele troca 85. Não, eu trabalho 80. 85. O que ele faz efetivamente? Ele troca a natureza da ele chama, ele usa essa linguagem estrutura do sample, da amostra. Tá? Ele trabalha com uma amostra MOSFET, que é um transistor perfeito de campo, é um semicondutor, transistor perfeito de campo, um óxido metálico. Tá? Bom, aparentemente ele melhorou, é como se ele tivesse melhorado a resolução da resposta. O que ele obtém? Ele obtém que a resistência que outrora era linear, ele começa a verificar platôs, tá? Tipo escada mesmo, tá? Platôs, como vocês estão vendo aqui, nesse caso aqui são platôs inteiros, né? Que dá margem a uma ideia para quantização, ou seja, para uma interpretação quântica desse processo. Ou seja, a resistência, tá, de Hall comum, que era essa aqui, TH sobre I, tá, tensão sobre corrente, ele consegue associar, tá, com a quantidade de Planck, com um I aqui que não é um número complexo, mas isso aqui é um número inteiro e a carga. Tá? O legal disso aqui foi o seguinte, se você procurar um pouquinho, você vai verificar que essa resistência aqui ela está associada a uma quantidade fundamental, que é a quantidade de acoplamento dos fótons elétricos, a quantidade de estrutura. Tá? Então, esse número meio mágico aqui, ele até hoje ele serve de calibragem para vários semicondutores. Tá? Os caras calibram todos esses equipamentos que a gente usa hoje. Tá? Essa física refinada, ela ajudou e tem ajudado até hoje a construção de diversos dispositivos eletrônicos de alta tecnologia. Tá? Pois bem, na sequência disso, isso aí foi quase uma coisa, vamos dizer assim, muito. Bom, antes de eu falar da sequência disso, desculpa, aqui eu coloquei vamos dizer assim, uma tabela da evolução
tá? Da resistência. Esse aqui foi o valor mais recente que eu peguei, apesar de ser de 1990, eu não sei se já houve alguma melhora. Tá? O que acontece? Eles vão repetindo essa experiência cada vez mais acuradamente, né? E vão obtendo valores para essa resistência aqui de uma forma onde aqui, evidentemente, essa parte aqui fica sendo repetida, mas o nível de precisão ele vai, o número de algarismos significativos vai aumentando e eles vão cada vez mais obtendo um valor de confiabilidade. Como eu falei para vocês, esse é um valor que serve de calibragem para resistência de outros materiais. Então, eles usam, tá, como, vamos dizer assim, uma tabela mesmo. Tá? A descrição via mecânica quântica, o meu objetivo aqui não é ficar apresentando conta, apesar de que a gente acaba tendo que botar uma coisa ou outra, não tem jeito. A descrição mecânica quântica, ela basicamente preconiza que os elétrons, eles lá dentro, eles percorrem uma trajetória, né, chamada ciclotron, que vai numa forma arredondada, fazendo essas espirais aqui, dependendo da natureza da carga. E essas órbitas do ciclotron elas são quantizadas. Tá? Você pode fazer um tratamento via mecânica quântica tradicional, pode fazer um tratamento via segunda quantização, ou você pode fazer um tratamento via formalismo hamiltoniano, que eu acho, até onde eu pude ver, é o mais utilizado pelo pessoal que trabalha na física da matéria condensada. Os outros trabalham muito com formalismo hamiltoniano. Tá? Você pode até, apesar de ser sindicanos também, como nós, mas acho que você está vendo isso até mais do que eu, e eles trabalham muito com formalismo hamiltoniano. Né? Nada, você me mostrou, enfim, é o formalismo que eles têm. Então, essa aqui é aquela hamiltoniana tradicional de uma partícula, tá, sob a ação do campo magnético. Se trabalha muito no chamado gauge, o calibre simétrico, que é para garantir variância translacional. Você está numa placa, você dá um plano, e você aplica postulado da mecânica quântica, a solução da equação da valor. H, psi, igual a psi. Resolve aquela equação de alto valor e você encontra a função de onda associada, né, com parâmetros envolvidos na teoria. Tá? Esse aqui é o valor da condutividade Hall, condutividade inversa da resistividade. E, bom, ele é inteiro por conta desse Mi aqui, que é o que eles chamam de filling factor, ou fator de preenchimento, que tem a ver com aquelas coisas que o Humberto já fez um comentário, níveis de quantização. Nesse caso aqui, esse Mi, tá, ele é dado por esse valor esperado aqui dos portadores, né, densidade dos portadores de carga, dividido pelo aproximadamente o número total de portadores. Tá? Isso dá um valor, até então, né, dentro desse formalismo, ele achava valores inteiros para esse filling factor, esse fator de preenchimento. Tá? Mas, é por isso que eu falei com vocês reparam que o von Kritzen foi 80. Né? O Dorda, o Sunstorm e o Borsard, eles fazem em 82, eles usam uma heteroestrutura o nome desse bicho feio aqui é arseneto de galho. Coisa de químico lá, né? Ou arseneto de galho alumínio. O sample deles não era MOSFET. Tá? Até onde eu li, que não é uma especialidade, eu não sou de estado sólido, mas o grau de liberdade que os elétrons tinham era maior. Tá? Ou seja, no meu entendimento, eles
como se eles fossem aumentando a resolução da amostra para permitir que o elétron tivesse uma maior liberdade. E o que ele consegue ver, duas coisas, tá? Eu não entrei aqui no aspecto teórico porque precisaria ter só um seminário daria para falar sobre essas coisas todas. O efeito Hall fracionário ele tem uma teoria mais robusta, se vocês forem procurar, tá? Porque ele divide. Esses caras não ganharam o prêmio Nobel. Quem ganhou o prêmio Nobel foi o Löffler, que foi o cara que deu argumento para explicar o efeito Hall fracionário. Tá? É curioso, né? Quem ganhou foi, aí nesse quem ganhou foi o teórico, porque ele explica, ele dá argumentações, inclusive algumas coisas ligadas à topologia, ele explica a retidão do fluxo nas zonas de quantização, usando um argumento ele usa uma coisa que eu não entendi ainda muito bem, que eu estou tentando compreender, que é chamado anel de Corbino. Não sei se alguém já trabalhou com isso aqui, que ele mistura formalismo de topologia com esse tipo de análise para poder explicar o regime de quantização. Tá? É bem mais complicado do que o efeito Hall. Aparece na literatura, pergunta assim, muito tiro disparado, bala perdida. Na literatura do efeito Hall quântico fracionário, alguém liga a possibilidade do efeito Hall quântico fracionário já ser uma indicação da fracionalização da carga? Tem essa discussão em sistemas planares de que você tem efeitos de fracionalização, né, da carga. Então, a pergunta será que o efeito Hall quântico, alguém correlaciona, faz sentido até correlacionar o efeito Hall quântico fracionário com a fracionalização da carga? Eu não vou te precisar o artigo, mas eu acho que eu não sei se eu já vi isso no artigo, bom, eu vi um artigo, tem no livro de Procedures, que eu até tenho digitalizado, de 2005, chama-se Poincaré Seminar, né? Que foi a comemoração, acho que é 2005, agora eu vejo. Uma data comemorativa do efeito Hall. E ali ele tem um compêndio dos melhores, dos artigos mais, vamos dizer assim, notórios, tanto no efeito Hall inteiro quanto no fracionário. E eu acho que um desses artigos, eu posso até olhar isso com calma e ver, mas eu acho que tem sim. Não sei se precisa atual. Eu acho que se está nesse livro, é bom, porque aqueles livros aqueles livros de procedimento desse seminário. É essencial que seja um sistema 2D para que pareça quântico? Olha, eu não sei te dizer se é necessário, mas todos os artigos que eu vi, tá, quase todos eles trabalham em sistema planar. Ou vamos dizer assim, 3D aproximadamente 2D. Entendeu? Porque o efeito Hall, esse pode ser planar, eu particularmente acho muito. Por menos que você tenha uma dimensão, uma terceira dimensão, por menor que ela seja, ela vai acabar existindo. Nesse sistema desse galho ascendente de galho, né, tem interface no sistema. Essa interface tem nano. Pois não, é planar isso na ponta. É planar. Eu acho que o planar que eles devem falar também, Alexandre, é no sentido de que o material não deve ser exatamente, claro que não é planar exatamente, mas o efeito de migração de cargas de um plano para outro deve ser desprezível. Ao longo, ele não atravessa. Pois é, porque você pode, às vezes, tem um material que não é planar, mas que tem camadas, vamos dizer assim, como é o caso dos supercondutores, que a gente chama de supercondutores high-tech. É isso que você está falando. Essas cerâmicas, elas são planares, você tem aqueles óxidos de cobre, né? De zinco de cobre, de óxido de cobre, né? Então, a pergunta é, será que o efeito é eminentemente planar? O efeito eminentemente planar quer dizer, dominantemente planar, no sentido de que os elétrons de uma certa camada, eles têm migração, a quantidade de elétrons que migra de um plano para outro, os efeitos interplanos são desprezíveis. Então, eu acho que você pode aproximar por eu acho que eles conseguiram isso com essa. Agora, o que eu vejo, assim, realmente, eu sempre estudei
e o efeito Hall quântico é para baixo. O efeito Hall é um lençol, ele não é um efeito superficial, de cargas na superfície. Todo tratamento de mecânica quântica, até, por exemplo, só para citar, tratamento de teoria de campo, a base do Jack Simons, tá? Eles trabalham com essa linha de raciocínio também. Tá? Eu acho que também faz sentido, sabe por quê? Imagina o seguinte, o que é a resistividade Hall, né, ou a condutividade Hall? É a condutividade de duas linhas de cargas de sinais opostos. Então, para você poder organizar, se você tiver um sistema volumétrico, você não necessariamente vai garantir que as cargas positivas estão numa linha e as cargas negativas estão na outra. Então, você precisa botar tudo num plano para que as duas cargas, então, as cargas positivas e negativas se separem, e aí você meça a O condutividade. efeito Hall normal ele funciona 3D. Funciona 3D? Funciona, normal. Eu pensava que não. Não, ele funciona. Você Normal. pega De volume. você pega um pedaço de cobre, Sim. bota lá e tá com Pois é, mas ela é normal. Então, por isso que é a pergunta. Por que você consegue isso? Você faz isso 3D por quê? A densidade de elétron muito grande, você perde coerência. Eu acho que tem diferença, porque exatamente o efeito Hall, isso que você falou está correto. Veja, você tem um bloco grosso lá, você vai verificar, mas o teu resultado ele não vai ser tão refinado. Entendeu? Assim, em termos de você pegar valores de resistência. Eu estou dizendo o seguinte, o valor da tua resistência Hall, se você fizer uma cerâmica ou uma amostra, né, como essa, simulando o efeito bidimensional, eu acho que você vai ter um resultado que eu digo mais refinado para valores numéricos de condutividade e resistividade. Eu não sei te precisar, se você fizer um tratamento tridimensional, se você vai ter essa. Eu não sei, isso eu não sei realmente. Não, você não vai ter. Se você fizer um tratamento tridimensional, você não tem como. Eu tenho a condutividade Hall, ela é um contínuo. Pois é. Né? Agora, ele só vai ser discreto se você confinar ela num plano. Você tem que achatar. Porque senão não vai aparecer a os quantização, a platôs não aparece. Isso responde a minha pergunta. Essa é a resposta. Então isso, né? Porque Para ter o platô, né? você vê o platô. É isso. Então é isso, deve ser isso. Não, você só vê o contínuozão, mas você vê, não tem nada de quantização aqui. Não feito normal, tem que ter. Você volta para aquele gráfico reto, né? Oi? Por que tem que ser pouco aleatório? Por causa Você não daquele- consegue fazer isso com metal, por exemplo. Por causa daquela aplicação, que existe um volume mínimo dos modos quantizados para ocupar. Você não pode preencher muito, então tem que ser uma quantidade limite, né, superior. Porque a ocupação de uma placa planar, ela vai se dar em termos de mandar, então você vai ser sempre uma área mínima de ocupação do elétron. Por isso que tem que ter um limite superior. De ocupação mesmo, né? Espacial. Tá. Nada, você vai ajudar. Obrigado. Bom, gente, eu pulei, olha só para não entrar muito tempo. Então, efeito Hall quântico de espinho, tá? Bom, esse efeito, apesar dele não ser tão novo, para mim, ele é uma coisa aparentemente nova. Eu tinha começado a estudar efeito Hall anômalo, que é um efeito Hall. Ele é anômalo porque ele não seja de campanhamento externo. Tá? Já aparece com a própria magnetização do material. Tá? E o Elael sugeriu que a gente começasse a trabalhar com o efeito Hall quântico de spin, ou simplesmente, se você procurar o spin Hall effect, eles botam muito essa abreviação XI aqui, que é sugestiva, mas você acaba. É alternativo, né? Spin Hall effect. Tá? Bom, esse efeito aqui, ele acabou meio que pegando o nome emprestado também, né? O efeito Hall spin, por ser um efeito de transporte, né? Só que, curiosamente, ele não tem também um componente externo. Tá? Esse efeito ele surge no acoplamento, tá? Ou seja, nas interações de spin, ok? E a própria interação elétrica do elétron ao longo do movimento na amostra. Tá? Então, na verdade, você aí está. Isso se traduz em termos
teóricos, você tem que considerar um efeito spin-off. Tá? Esse professor aqui, Diaconose, né? Esse pessoal acho que é quase todo soviético. Esse que eu falei com vocês, vocês lembram que o Foucault se foi em 1980, né? Esse cara em 71, 9 anos antes, ele já predisse teoricamente o efeito Hall quântico. Tá? Você sabe quando é que isso foi verificado? Experimentalmente? Aqui. 2004. É por isso que esse negócio agora está chorando. Se você entra se você entra no archive, efeito Hall anômalo, efeito Hall de spin, é só física de letras. Os caras estão botando direto. Entendeu? Porque é uma experimental ou teórico? Teórico. Experimental também. Não, experimental não, é porque o experimental só é porque eu acho que eu acabo procurando mais teórico, né? É porque o experimental eles estão propondo técnicas novas para fazer essa prática, essa experiência, tá? Mas você não encontra, inclusive esse é o objetivo aqui do nosso seminário, você tem um tratamento teórico, tá? Mas ainda existem algumas lacunas abertas e você não encontra, por exemplo, um respaldo de teoria política de campo, como você encontra nos outros. Tá? Você verifica, por exemplo, bom, tem uma coisa curiosa aqui que eu coloquei no cantinho. Em materiais ferromagnéticos, tá? Você verifica um efeito de não homogeneidade na polarização dos espinhos. As cargas, os elétrons com spin up, eles tendem a aparecer em média mais do que os com spin para baixo. Tá? Isso, até onde eu procurei, eu não encontrei explicação teórica. Então, os caras eles ainda não é uma coisa que é medida, okay? Mas não é bem entendida. Por quê? Pelo menos até onde eu verifiquei, isso não foi. E olha, Esse positivo e negativo? não, é porque o mais e menos, quer dizer que tem mais e menos. Tem mais espinhaço. Mais e menos. Tá? Para materiais ferromagnéticos. Tá? Só para citar como exemplo que eu falei, o efeito Hall quântico anômalo, tá? Ele também acontece de uma forma muito similar a esse. Surge via acoplamento espiótica, só que ele não necessita de campo magnético externo também. Ao contrário, nesses dois efeitos, se você coloca o campo magnético externo, você acaba com esse fenômeno Hall spin e o anômalo. Tá? No efeito Hall anômalo, especificamente, você encontra uma contribuição na condutividade Hall proporcional à magnetização do elemento. Tá? Algumas explicações via mecânica quântica associam esse efeito ao surgimento de uma fase de Barry, que é um fenômeno quântico quando você tem uma evolução adiabática, né, no teu sistema. A hamiltoniana no teu sistema evolui de um estado para o outro, e nessa evolução você gera uma contribuição geométrica, que é uma fase de Barry. Tá? Isso é bem entendido. Tá? Isso aí é muito bem entendido. Mas é um fenômeno que ainda tem muita gente. Olha só para vocês terem ideia, se você botar no archive Anomalous Hall Effect, eu acho que não aparece 30 papers. Eu acho que não aparece 30 papers. Tá? Se aparecer 40, é muito. Não aparece. Tá? Eu não sei se o grau de dificuldade é grande, os caras estão enfrentando problema, mas tem gente fazendo. Se você quer 2011, 2010, Só para começar a capturar, quando o sono ele falou que queria assumir o efeito anômalo, em que situação que ele soma? se você coloca o campo magnético externo, você, de uma certa forma, você bloqueia
o efeito dessa magnetização que você destrói essa anomalia do efeito Hall. Nesse caso também. Nesse caso aqui você repara que não tem. Nesse caso aqui você não tem. Você tem uma aglomeração aqui das cargas, mas por spin. Então o que está fazendo a mistério? Ok? Bom, você sabe como é que o pessoal mede? Quem tem mais espinho? Agora você O Luciano deve saber, sabe? Não sabia. pinça quântica? Que tem mais espinho up do que down. Isso eu não sei não. Bom, você mede, esse experimento aí na verdade não funcionou, eles conseguiram fazer de outra maneira. Eles conseguiram fazer com efeitos de interface. Você conhece o magnético TMR, GMR, Tunnel Magnetic Resistance. Se eu falar nisso? Não. Tipo, eles conseguiram fazer 3 camadas que eles conseguem polarizar o spin, passar por um não magnético e checar de maneira que os momentos. Então são 3 camadas, uma botada para esse lado, uma neutra, que não é ferromagnético, e uma botada para esse lado. Então eles conseguem medir. Se esse está desse jeito, eles falam que a polarização do spin, esse aqui polariza o spin e ele mede nesse cara aqui, então a resistência é grande. Se os dois estiverem paralelos, você vai polarizar na mesma direção que ele vai passar e vai ter uma resistência baixa. Então eles medem fazendo interfaces e medindo e batendo em outra camada. Você tem que ter várias camadas, né? Para poder fazer essa. Bom, por exemplo, esse spin-on effect aí, eles medem com platina. Então, por exemplo, eles pegam uma platina, passa uma corrente, aí você gera uma corrente de spin. Essa corrente de spin eles injetam no ferro magnético, tipo cobalto, sei lá, ferro. E quando essa corrente de spin entra no ferro magnético, você consegue medir esse ferro magnético, você consegue medir uma propriedade desse ferro magnético que muda. Por exemplo, a ressonância ferromagnética. Então você tem ressonância ferromagnética que te dá, sei lá, esse spin girando. Isso é um efeito, ressonância ferromagnética e ferromagnético normal. Aí você faz esse spin girar. Aí você tem mistura de 40, de delta. Então, para medir esse negócio aí, ele bota uma platina embaixo, passa a corrente, gera uma corrente de spin para cima, e essa corrente de spin para cima vai mudar o experimento da ressonância ferromagnética, por exemplo. Então, Isso é interessante porque exatamente quando eu estava lendo a tua pergunta, eu também fiz na época. Como é que eles sabem que tem mais? Isso é uma coisa da medida experimental. Tem a licença do medida experimental. Hã? Não é influência da medida experimental. Como assim influência da medida experimental? O que eles medem? Eu meço isso, eu faço isso. Exatamente. Não, você faz a medida do X ou você faz a medida que tem mais, ou é a mesma coisa, sei lá, mais spin para cima do que spin para Mas baixo. quando você faz isso, cara, Já vem o resultado do... olha, quando você passa uma corrente na platina, você gera uma corrente de spin. Essa corrente de spin é polarizada, tá. que é aquela setinha para cima. Tá? Tá certo. Então, mas na verdade é um movimento um pouco diferente. Você faz com que ela tenha uma direção para cima e uma polarização para o lado. É alguma coisa legal. Então você está medindo um desbalanço da spin, sabe? Através de uma técnica Tinha como de saber que existe um desbalanço entre os dois. você tem como saber através de uma medida que mede assim se não tiver Entendi nada. assim, Mede entendi assim. assim, é uma regra. É uma regra. Apareceu, tem. Não apareceu, não. Você consegue tomar isso. Por É. exemplo, a largura de linha Mas isso da é isso, ressonância. agora eu estou te perguntando, isso é uma diferença que aparece no sinal eletrônico? Você mede ressonância ferromagnética, tá? Que é aquele ferromagnético, está todo mundo cortando para um lado. Isso. Então você pode modelar isso como um spin só. Se você aplicar uma corrente DC, um campo DC, esse troço vai começar a precessionar. Certo. E existe uma frequência de ressonância que é em gigahertz, mais ou menos. Tá? Isso te dá uma curva. E essa frequência de ressonância. Então você aplica um campo e vai variando o campo DC. Então vai ter uma hora que o campo DC e a frequência vão bater e você tem uma ressonância, que é a ressonância do spin que está girando. Isso é ressonância ferromagnética. Tá? Então isso te dá uma informação dinâmica do ferromagnético, que é o damping. Tá? Então esse damping ele vai mudar de acordo com esse efeito aí. Se você bota uma platina embaixo e começa a aplicar corrente na platina, ele vai gerar essa corrente de spin e vai alterar o damping. Então você vê na curva ela engordando. Se você aplicar para um lado,
proporcional. Né? Se você aplica mais corrente, você fica engordando mais, menos corrente você fica afundando. Então você consegue fazer um gerador de micro-ondas. Isso aí é a Tex. Tem outro seminário, hein? Tem outro seminário agendado aí, próximo seminário. Próximo seminário. É legal, A é interessante a técnica Esse é um laboratório. engenhosidade, né? Uma ressonância. Você consegue fazer um alto oscilador com isso, por exemplo. Você faz ressonância ferromagnética sem aplicar nada. Se você aplica uma corrente alta o suficiente, você toma um dano de zero. Aí, pô, geradores de micro-ondas, eles estão tentando fazer isso. Vou marcar uma visita no laboratório para a gente ver isso funcionando aí. Vou marcar uma visita no laboratório para a gente ver funcionando aí. Ver o experimento aí. Bom, gente, eu vou só fechar, vou só dizer mais ou menos aqui a ideia, quer dizer, basicamente, eu e o professor Léo, a gente está trabalhando numa concepção, tentando abordar esse efeito via teoria quântica de campos, a partir da equação de Dirac, acoplada provavelmente com o termo torção. Tá? A torção ela tem uma componente spin, e a gente, o que a gente tem verificado é que muitos tratamentos são hamiltonianos mesmo. Tá? Pega artigos recentes, ali, não tão recentes, mas 2006. Basicamente eles fazem, não vou entrar aqui no mérito, mas tratamento hamiltoniano, ou seja, uma parte do hamiltoniano não interagente, spin-órbita, aqui interação elétron-elétron, aqui a hamiltoniana do campo elétrico, tá? Vale a pena comentar o seguinte, que o efeito ele é muito associado com as impurezas também, né? da própria amostra, tá? Então esse potencial aqui ele é um potencial associado às impurezas, a interação do elétron com as impurezas da amostra. Então a ideia basicamente que a gente tem trabalhado aí é tentar fazer uma descrição, por exemplo, não deveria ficar uma descrição lagrangiana, por exemplo. Teoria quântica não sabe mais. Fala, vale. Isso aqui já estou na discussão, pode falar. Tem um pessoal da UF que faz, eu não sei se é descrição hamiltoniana, mas tem um pessoal teórico que trabalha com isso não. Toninho. Se você puder passar o Toninho trabalha com isso, Spin-Hall Effect, mas eu não sei se ele faz essa. Aí eu não sei, eu não tenho nada de tudo. A gente pede para ele dar um seminário aqui, é o Toninho sem E o aluno dele que é o Felipe. Conheço ele. E o aluno dele que é o Felipe. O Felipe, a tese de doutorado dele, doutorado 2 anos atrás, foi uma parte teórica e o Toninho, a formação original dele foi teoria quântica de campo. Ele trabalhava em Lavras, né? Depois ele era de Lavras, depois ele veio para a UF. E o Bechara, né? O Toninho e o Bechara. Eles estão tentando trabalhar, eles estão fazendo. Tá certo. Então, seria bom a gente ver o que eles já estão fazendo para ganhar tempo, né? Se eles já de repente propuseram alguma coisa, né? Porque basicamente o que eu tenho visto, os artigos que eu tenho procurado, formalismo hamiltoniano, onde você tem um termo, a partícula não interagente, acoplamento spin-órbita, resolve. Pode ser que seja isso. Aquele cálculo. Realmente, mas valeu a ideia. Então é isso, gente. Basicamente, eu não vou me estender muito, porque ainda tem um colega ali para falar, não quero dar no tempo. A minha ideia inicial era ficar aqui 15 minutos só pela help. Pediu, tá? Eu agradeço a você. Obrigado aí obrigado pela ajuda. Não, pessoal, olha só, eu estou aprendendo isso aqui também. A gente está estudando para, quem sabe, daqui a uns 2 anos, né? Poder dar começar a entender melhor. Agora seria legal se pudesse tentar um seminário sobre essas técnicas de medida. Isso aí eu particularmente acho muito interessante. Isso aí é legal, Alexandre. Você poderia te chamar um dia. Porque você vê uma coisa que dispara dúvida, né? Pô, como é que você mede que o negócio está assim? Você gostaria de estar aí, né? Oi? Gostaria. A gente pode marcar uma sexta-feira. Eu gostaria, seria muito legal, pô. Sem mexer, tá vendo? Mas assim, normal como é aqui, sabe? Tá. Sem câmera. Berna, pode ir. Obrigado, pessoal. Aí, olha. Tá. Olha, agora você deve assumir. Obrigado. Pô, valeu. Ninguém vai usar mais, não, hein? Vai usar? Não vai precisar. Vai usar não, vai? Então tá, agora vai usar o quadro? Então para. A gente chega a nossa petição na hora da discussão, voltar na transparência. Tá bom. Só vou deixar
Carlos. Vê lá, tenta ver se lá no corredor da secretaria. Não afeta todo dia. Tenta ver se na secretaria tem. Tá bom, é uma coisa. Duas vezes, não é isso? Duas vezes, né? No mesmo lugar. O pessoal tá querendo botar. Foi não querer que agora era uma dinâmica começar a falar sobre a eletrodinâmica do seu dia, só as enzimas em si, o seu Vou falar em inglês. Fala inglês, não pode falar inglês. So, I'm going to look like I'm coming from another planet because I'm going to talk to you about electrodynamics in 5 dimensions, but this is somehow related to what people have been talking about. So, so let me start with what all we know. In 4 dimensions, this is the Maxwell-Lagrangian and the basis for all electrodynamics. And people choose this Lagrangian, but of course that's not the course of history, but looking back, you can say that this Lagrangian, you have to pick it up because it's Lorentz invariant and it's gauge invariant. And in 4 dimensions, you could manage to write something else that has these properties to a different Lagrangian. Which is also gauge invariant and Lorentz invariant, but it can be written as a total derivative. So it does not contribute to the equations of motion, so that's why people never use this. If this is then okay, so that's the end of the story. These are essentially the 2 invariants that exist in 4 dimensions. This one uses the Minkowski metric, this one uses the Lebesgue tensor, which are the invariants of the Lorentz group. So that's it. But in 5 dimensions, things are different. The Maxwell-Lagrangian is the same thing. I'm using this hat to signify 5 dimensions. But there is also this thing. That is obviously Lorentz invariant, and if one performs a gauge transformation, this is not exactly invariant, but under gauge transformations, this Lagrangian changes by a total derivative, which is not so bad. We can pick boundary conditions that ensure that the action remains invariant under this transformation. So, from a purely theoretical point of view, this Lagrangian is as good as this one, because it has all the right symmetries. And this is called the Chern-Simons Lagrangian. This is the abelian version. There's also a non-abelian version, which includes powers of this guy.
So, in 5 dimensions, you, in principle, should include both in the action. The equations of motion and this